Olá a todos! Estamos aqui então para mais uma aula de Química Orgânica e hoje nós vamos tratar um assunto ainda dentro da temática das reações orgânicas, mas que tem a ver muito com o nosso dia a dia, que é a questão das calorias. O que vem a ser uma caloria, qual é o impacto disso no nosso dia a dia e inclusive na nossa saúde, ok? Então, estamos hoje abordando a questão calórica. E o objetivo da aula de hoje é o seguinte: conhecer os aspectos da química orgânica relativo ao valor energético dos alimentos e o que isso representa, o que isso se traduz, inclusive, em termos de saúde, que é a junção dessa questão envolvendo a química orgânica e a parte da saúde também. Bom, em termos de introdução, o que nós podemos dizer a respeito? Valores calóricos de alimentos são propriedades importantes para entender a questão do metabolismo. Vocês devem acompanhar isso, inclusive, na parte da bioquímica. E também a questão do ganho energético e a manutenção de questões importantes para a nossa saúde, que é a questão de um peso adequado e também envolvendo a saúde. Então, o termo caloria está presente muito na questão envolvendo os alimentos, do qual cada alimento apresenta um certo valor calórico, e o conhecimento destes termos e das suas propriedades ajuda a gente a ter mais saúde, principalmente na questão do controle do nosso peso corporal, que evita complicações como diabetes, por exemplo, futuramente, além de outras situações envolvendo a questão energética do nosso próprio organismo, porque também a gente não pode ficar desprovido das questões energéticas para o nosso bom funcionamento. E a questão, então, norteadora da aula de hoje diz respeito à questão que envolve o seguinte: qual a origem e causa desses valores em termos de conceitos e conhecimentos da química orgânica? Então, o que é essa caloria? O que é a questão do valor energético? O que está impregnado nessa questão energética, considerando que são algumas reações que acontecem e vão liberar energias e vão agir de uma certa forma? Entender isso é extremamente importante para que decisões corretas sejam tomadas, considerando ainda a questão de sermos profissionais da área da saúde, que precisamos ter uma compreensão adequada sobre este tema e fenômeno. Então vamos à parte teórica, fazer aqui algumas recordações do que a gente viu durante este ano letivo na disciplina de Química Orgânica. Uma das questões que a gente viu a questão das propriedades físico-químicas, dizia respeito ao acoplamento que existe entre orbitais, que pode ser um acoplamento quase que perfeito ou acoplamentos não perfeitos. E a questão de desfazer, de romper a ligação ou mudar a configuração pré-existente para uma outra, envolve justamente desfazer esse acoplamento entre orbitais, que pode ser um acoplamento que, sendo quase que perfeito, vai exigir mais energia, ou um acoplamento que não é tão perfeito, isso considerando principalmente o tamanho dos orbitais, que leva a um gasto energético menor, como a gente observa aqui nessa ligação do iodo com o carbono. E essas situações são de suma importância, porque uma reação pode ser espontânea ou não, dependendo da caloria que está sendo envolvida. Ou uma reação pode acontecer preferencialmente em relação à outra, se ela requerer um gasto energético menor. Desta maneira, então, a gente precisa então recordar algumas questões envolvendo a química orgânica, como essa questão então do entrosamento de orbitais, distância de núcleos e a forma como se processa toda esta questão. Mas o ponto principal ainda continua sendo o seguinte: o que vem a ser então calorias? Qual é o conceito que eu tenho a respeito então de calorias? Seguindo a linha então de raciocínio que eu acabei de apresentar para vocês,
É importante ressaltar que cada ligação química envolve, né, duas questões importantes. Primeiro, a questão, né, de uma distância entre os núcleos, que varia conforme o tipo de ligação existente. E, além disso, também existe uma certa quantidade envolvida nesta ligação, que é a quantidade de energia requerida para quebrar uma ligação existente. Então, a gente pode observar que, dependendo, né, dos átomos envolvidos na ligação, a gente pode ter ligações que envolvam 615 kJ mol por energia, ou, se não, né, uma ligação C-O envolver, né, quase 800 kJ. E então é importante, né, considerar que o tipo de ligação envolvida é determinante nesta questão de calorias. Mas, repetindo novamente a pergunta, né, qual é, né, a definição e o conceito, né, de calorias então? Bom, então agora, dentro do referencial teórico existente, nós vamos explicar como que é a conceituação da questão caloria. O que vem a ser a caloria e quais são os processos químicos envolvidos e como que ela se torna uma unidade de medida. Para explicar então a caloria, são necessários alguns passos e algumas conceituações prévias. Vamos lá. Então, caloria é definida da seguinte maneira. Primeiramente, é uma unidade de medida, ou seja, é um determinado valor que vai expressar se algo é considerável, pouco considerável, se é grande, se é pequeno, se é intenso, se não é intenso. E é expressa na forma de um número. Então, caloria, unidade de medida, é um número que representa, que dá a medida se algo é intenso ou não, se é grande ou pequeno e assim por diante. A caloria trata-se de numa conceituação físico-química na questão de ser uma energia liberada na forma de calor pelo material quando processado, seja um processo digestório, seja quando exposto a um calor ou uma enzima. Ou seja, nós vimos, né, há pouco que os compostos químicos têm as suas ligações químicas, certo? E que, frente então a esse processo, que pode ser calor, ação de enzima, entre outros, esta ligação química ela pode ser quebrada. E nós vimos que as ligações químicas, né, elas têm energias variadas que as mantêm. Então, um determinado composto tem uma ligação, tem uma energia que sustenta aquela ligação, e por algum processo, como presença de calor, essa ligação se quebra, se rompe. E o que acontece? A energia, então, que sustentava essa ligação, ela se rompe, ela se quebra e é, então, liberada para o meio. E essa liberação da energia para o meio vai fazer com que ela, então, interaja, promovendo, né, diversas ações e tendo diversas consequências. Então, esse é o conceito físico-químico. Moléculas têm ligações, ligações são sustentadas por energia, alguma coisa perturba essa ligação, rompe essa ligação, e a energia que é sustentável, então, é liberada para o meio. Bom, e com relação, então, à caloria propriamente dita, como que eu mensuro? Como que eu transformo, né, esta questão envolvendo, né, esta parte de energia em unidade de medida? Como que eu transformo isso em número? Os químicos estipularam que uma caloria é a quantidade de calor, uma quantidade, então, de calor, né, necessária para elevar a temperatura da água em 1 grau Celsius, em um determinado volume, que no caso aqui seria 1 ml. Ou seja,
que pode acontecer? Vamos pensar em termos práticos na questão de alimentos. Um determinado sanduíche, então, está determinado que ele possui 500 calorias. O que isso significa? Significa que este alimento, a composição deste alimento, possui moléculas que têm lá as suas ligações químicas que o constituem. E que, se houver o rompimento dessas ligações químicas, como um processo digestório que vai quebrar essas moléculas, vai acontecer o quê? Vou ter a liberação de uma energia. E essa energia vai ser suficiente para fazer com que 500 ml de água sofra a variação de 1 grau Celsius. Ou seja, passe, por exemplo, de 25 graus Celsius para 26 graus Celsius. Então, eu tenho aqui uma determinada energia. Posso ter um outro alimento onde esse processo vai acontecer também. Nesse outro processo, o que vem a acontecer? Também a quebra de uma ligação química por um processo digestório. E nesse processo digestório, o que vai acontecer? Eu vou ter uma liberação de energia que vai fazer com que 50 ml tenha esse valor alterado na temperatura. Ou seja, é uma energia numa quantidade menor que é suficiente para fazer com que 500 ml, 50 ml, desculpa, se eleve 1 grau Celsius. O que nós podemos observar com relação a esses dois tipos de evento? Um alimento A, vou chamar aqui de alimento A, que a quebra das suas ligações libera, faz com que 500 ml de água eleve-se em 1 grau Celsius, ou uma determinada condição onde a quebra da ligação do alimento B faz com que 50 ml suba 1 grau Celsius. O que nós observamos é o seguinte, que a energia para elevar 500 ml é muito maior. Eu consigo fazer com que 500 ml tenha essa alteração na temperatura, até 500 ml. Então, a intensidade das ligações químicas observadas no alimento A é mais intensa, porque quando eu quebro, eu libero mais energia. E corresponde também a compostos que são mais estáveis, difíceis de reagir. Diferente do composto B, onde a energia acaba sendo menor, uma vez que as ligações exigiam menos energia, são compostos mais instáveis. Isso tudo relacionado ao quê? Ao tipo de ligação existente. Então, quando eu digo que um composto tem 500 calorias, significa que ele tem muita energia e é capaz de fazer com que meio litro de água mude a temperatura. Quando eu falo que o alimento tem 50 calorias, significa que a energia liberada é pouca, que vai fazer só que uma pequena quantidade de água mude a temperatura. Meio litro não vai fazer diferença alguma. Então, este é o conceito de caloria. É a capacidade de elevar 1 grau Celsius em uma determinada quantidade de água. Isso está no livro do Leninger, no ano Princípios da Bioquímica. Então, recapitulando, caloria é uma unidade de medida que corresponde à energia liberada que é capaz de fazer uma determinada quantidade de água aumentar a temperatura. Se a quantidade de água que muda a temperatura é considerável, como meio litro,
é porque a ligação química tinha muita energia. Se a quantidade de mudança de energia liberada não faz nada acontecer com meio ml, vai fazer só com quantidades menores de volume, isso significa que as ligações químicas eram fracas. Bom, então esse é o termo de caloria, né, do qual a gente observa que nos alimentos, né, essas ligações químicas estão presentes e a gente precisa ter uma compreensão sobre. Bom, então, voltando um pouco mais para a química orgânica, né, e liberação de energia, o que a gente observa? A gente observa que nos compostos orgânicos funcionais, que têm ação como nutriente, nós temos as ligações duplas, que anteriormente a gente viu que são ligações bem estáveis, que para quebrar libera muita energia, liberações com oxigênio, funções éter, né, e assim por diante. E cada tipo de composto com as suas ligações vão ter, então, um conjunto de energia armazenada que, quando quebradas em reações, vão liberar variadas quantidades de energia. Bom, então aqui só para a gente ter uma ilustração. Dupla O, né? A dupla O envolve 799, né, kJ de energia. Vai liberar bastante calor na hora de ser quebrada. Ligações do tipo carbono-carbono, 346, né? Aqui presente também, né? E assim por diante, né? Ligações carbono-hidrogênio, 411. Então nós temos todo um conjunto, e à medida que essa molécula vai se decompondo, vai liberando essas energias que estão aqui para sustentar essas ligações, que uma vez quebrada, não existindo, ficam então liberadas, né, para ser expandida no meio. Então nós temos então essas características todas aqui, e assim se compõem as calorias dos alimentos. Aqui o exemplo que nós temos são da glicose, né, que são considerados elementos, né, com bastante poder calórico. Então aqui só mostrando, né, as principais ligações, como eu tinha mostrado anteriormente. E, né, as principais ligações envolvendo maior quantidade de energia. Só que se a gente comparar, por exemplo, a glicose com os lípides, o que acaba acontecendo? Os lipídios, eles são mais energéticos, eles são mais calóricos. E o que isso traz de resultado? O resultado, em termos, né, de ações do organismo, acaba sendo o seguinte. Se eu uso, então, carboidrato e se eu uso lipídios, o que acontece? O carboidrato, por ter menor poder calórico, ele é mais instável, como eu comentei com vocês anteriormente. E os lípides são mais estáveis. Então, se a pessoa consome muito carboidrato, ele é preferencialmente quebrado, né, nas reações de metabolismo bioquímico para a liberação de energia para as atividades do que os lipídios, que são mais estáveis. E o que acaba acontecendo? A pessoa acumula lípides e aumenta o seu peso. Por isso que existem algumas dietas chamadas, né, de low carb, baixo carboidrato, no qual, consumindo menos carboidrato, você obriga o seu organismo a quebrar os lípides para ter, então, liberação de energia. Agora, se os dois estiverem juntos, né, o que vai acontecer de fato é o organismo preferir quebrar o carboidrato para obter energia do que quebrar os lípides, né, por uma questão de facilidade energética. Então aqui nós temos, né, uma explicação, então, por que, né, dos açúcares engordarem. Bom, então, né, mais uma vez aqui mostrando, né, os lípides, suas diversas ligações, né, e a questão envolvendo agora, né, os lípides, né. Falei dos carboidratos primeiro, agora a questão envolvendo os lípides. O que nós temos então? Nós temos, né, nos lípides, né, a questão, né, de várias ligações contendo oxigênio, que são ligações altamente
calóricas, né? Altamente energéticas em termos, né, de constituição das suas ligações. E como eu falei anteriormente, quebrar essas ligações envolve mais energia e o organismo, por uma questão, né, de processos bioquímicos, prefere quebrar as mais simples, que são dos carboidratos, o que leva então ao acúmulo, né, desse tipo de composto, que se expressa inclusive no aumento de peso, né? Então temos que considerar todas essas questões também. Então, numa comparação direta, lípides são mais calóricos, ou seja, a energia das suas ligações são mais intensas, maior energia para sustentá-las, e quando eu quebro, eu libero mais energia, capaz, por exemplo, de, né, fazer que uma grande quantidade de água aumente sua temperatura, coisa que não acontece com os carboidratos. Então, os carboidratos, né, sendo quebrados preferencialmente, levarão ao acúmulo dos lípides. E temos ainda que considerar a questão envolvendo, né, os compostos nas suas constituições bioquímicas. O que a gente observa, né? Um carboidrato, por exemplo, ele tem, né, 4 calorias. Proteínas também 4 calorias. Já os lípides, né, teria 9 calorias. Ou seja, né, para quebrar as ligações é mais difícil, né, porém a liberação de energia seria melhor. Mas aqueles que têm menor calorias são quebrados mais facilmente, liberam, né, menor quantidade de energia, mas o suficiente para ter as funções necessárias. E isso aqui, né, é o que está presente, por exemplo, nas tabelas nutricionais nos alimentos, que é, então, uma das atividades que vocês irão fazer nos exercícios que estão no disco virtual, ok? Então, gente, o objetivo da aula de hoje é conhecer esses aspectos químicos, né, na química orgânica, que envolve a questão da energia dos alimentos, e agora, então, é praticar um pouco, exercitar um pouco e ficar atento, né, sempre à questão envolvendo os rótulos dos alimentos, porque boa alimentação também é essencial, importante, e, né, vamos também levar para a prática isso, né, alimentos menos calóricos para a gente ter mais saúde. Ok, gente? Então é isso, confira o ambiente virtual exercício, um forte abraço, qualquer dúvida é só chamar.